Olá amigos do YouTube, Edson aqui em mais um vídeo no canal Moz DIY and Science e hoje vamos falar sobre um pequeno componente eletrônico que é muito usado em vários circuitos elétricos ou eletrônicos. Esse componente é o resistor ou a resistência. Acho que este nome é muito familiar para quem está a ver este vídeo, principalmente aqueles que já fizeram o ensino secundário, já fizeram vários exercícios de física onde envolviam vários cálculos de associação em paralelo, em série, resistência equivalente e tudo mais. Então, neste vídeo vamos ver o que é exatamente fisicamente uma resistência. Tenho aqui alguns exemplos de algumas resistências nesta minha portaboard. Não está muito bem visível. Temos aqui alguns exemplos de resistências. Temos 4 resistências de tamanhos diferentes. Estas são um exemplo, podemos ter muito mais tipos de resistências de diversas formas, mas basicamente estas são as mais comuns. Então, basicamente a resistência é formada por 2 terminais elétricos e um componente central, ou formado por um praticamente cilindro, onde temos lá materiais condutores que resistem à passagem de corrente elétrica. Daí o próprio nome de resistor. Ou seja, resistor é um componente que tende a resistir à passagem de corrente elétrica quando é aplicada uma diferença de potencial nos seus terminais. Então, já sabemos o que é resistor, mas na verdade o que está a acontecer quando nós temos um resistor em um circuito elétrico? Mas antes disso, vamos só recordar de qual é a simbologia dos resistores ou resistências. Temos aqui, por exemplo, podemos ter em forma de um retângulo ou em forma de um componente com linhas em zigue-zague. Tanto um como o outro símbolo referem ou refletem a mesma coisa, neste caso a resistência ou resistor. Depende de quem está a usar ou depende da preferência de quem está a projetar um circuito, qual dos dois componentes, qual dos dois símbolos vai usar. Para nós percebermos melhor o que é um resistor ou o que o resistor faz quando está em um circuito elétrico, vamos tomar um pequeno exemplo de um balde d'água com um tubo conectado à sua extremidade ou à sua parte inferior. Se este tubo for ligado ao balde d'água, é claro que quando nós ligarmos o tubo, a água vai fluir em uma certa, podemos dizer, em uma certa intensidade ou uma certa velocidade. Ou seja, não existe nenhuma resistência do tubo. Mas, se o mesmo tubo for, vamos supor aqui, neste exemplo, for apertado, ou se o mesmo tubo for reduzido o seu tamanho em secção, naquela parte do tubo haverá uma certa resistência à passagem da água. Se nós fizermos a analogia da água com a corrente elétrica, temos aí um exemplo claro de uma resistência a funcionar no circuito elétrico, ou seja, ela garante ou dá uma resistência à passagem de corrente elétrica. Agora, só para recordar, nós podemos ter resistências associadas de diversas formas, mas por que nós temos associação de resistências? Em algumas situações, podemos ter o caso de, por exemplo, nós precisarmos de uma resistência de um certo valor, por exemplo, uma resistência de 10 ohms. Já agora, o símbolo elétrico para a resistência a grandeza elétrica para a resistência é o ohm. Então, se nós tivermos ou se nós precisarmos de uma resistência de 10 ohms, mas só temos disponíveis resistências de 5 ohms, ou só conseguimos encontrar resistências de 5 ohms, é necessário sabermos como podemos associar essas resistências para que nós possamos ter uma resistência equivalente que satisfaça o nosso projeto. Daí, por exemplo, se nós tivermos uma associação de resistências em série, quer dizer que elas estão ligadas uma à outra a partir de um terminal. Ou seja, o terminal final desta resistência 1
é ligada ao terminal inicial da resistência R2. Aí estamos perante uma associação em série e um exemplo claro disto é este aqui. Ou seja, temos duas resistências associadas uma à outra, onde o terminal de uma está ligado ao terminal de outra e elas estão ligadas em série. Ou seja, assim o seu valor, ou o valor da resistência equivalente formada por esta associação, será igual à soma das duas resistências, ou seja, a soma dos dois valores. Se nós olharmos para aquele exemplo onde precisávamos ter uma resistência de 10 ohms a partir de 5, a resistência final, ou a resistência equivalente, seria igual ao somatório das duas resistências de 5 ohms. Para além dessa associação, podemos ter a associação em paralelo, que é onde as duas resistências, os seus terminais estão ligados uma à outra, os dois terminais estão ligados em simultâneo. Por exemplo, temos esta associação aqui, duas resistências associadas em paralelo. Nesta situação, a resistência equivalente já é dada pela soma ou por essa expressão aqui, onde o inverso da resistência equivalente vai ser igual ao somatório dos inversos das resistências em paralelo. Então, para além dessas associações, nós podemos ter vários tipos. Por exemplo, se quisermos fazer um mix ou termos uma associação mista, onde temos resistências em série com resistências em paralelo, mas o essencial ou a base é nós conhecermos estas duas fórmulas. Basicamente é isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se subscrever ao canal, não se esqueçam de colocar o vosso like, comentem sobre o que gostariam de ver a seguir e obrigado, até o próximo vídeo.